dia, meus amados irmãos e irmãs. É com satisfação e com muita alegria que cumprimento a todos para juntos estudarmos mais uma vez esta lição. Hoje estudaremos a lição 7, Viver como Cristo. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos pelo teu cuidado por nós, pelas tuas bênçãos, pela tua direção em nossa vida. Tome-nos em tuas mãos para estudarmos a tua palavra. Conduza-nos sob teus cuidados. Prepare-nos para o teu reino. Santifica-nos em tua palavra, porque tua palavra é verdade. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Viver como Cristo. É uma expressão muito forte, que não é viver com Cristo, viver como Cristo. E a regra básica está aqui no verso central, João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esta é a receita de alcançarmos o perfil que ele nos orientou em Mateus 5:48, sede perfeito como é vosso Pai, que estás nos céus. Cada um na sua esfera. Elohim na dele e nós na nossa. Meus amados, o amor é a forma única de nos identificarmos com a semelhança divina com que fomos criados. Não tem outra forma. Inclusive no Antigo Testamento, Deus já havia ordenado ao seu povo amar seu próximo como a si mesmo. Lá em Levítico 19:18. E amar também o estrangeiro como a si mesmo. Lá em Levítico 19:34. O povo já era instruído para seguir essas orientações. Cristo não estava falando nenhuma novidade, apesar de ter chamado de um novo mandamento, apenas porque usou essa expressão. Mas é a base, é a chave. Inclusive João 3,16, o unigênito, essa apresentação é a chave de que Deus amou o mundo dessa maneira. E amou a ponto de dar o unigênito, o único da espécie, para isso, para cumprir com essa missão. E a chave minha e sua. Amar de verdade. É a maneira que conseguimos viver como Cristo. No segundo tema, como Jesus viveu. Olha, eu trocaria todos esses textos bíblicos que foram muito bem colocados para o estudo, mas por um texto. O menor versículo da Bíblia, João 11:35. Jesus chorou. Meus amados, vamos tentar analisar o porquê que Jesus chorou. O Evangelho de João, capítulo 11, trata daquele acontecimento com o seu grande amigo Lázaro, que tinha morrido. O que será que levou Jesus a chorar? Afinal de contas, ele tinha ou não tinha solução nas mãos? A dependência que ele tinha com Elohim era tão grande, com o Pai especialmente era tão grande. Era uma convicção para ele resolver aquela questão ali. Afinal, ele tinha permissão, o seu ministério era para isso. É para fazer o incomum. Ele seria usado como instrumentos na mão do Pai para apresentar o seu amor. Mas então por quê? Por que ele chorou?
Vamos analisar um primeiro motivo. O unigênito, em fase de missão por cumprir, ele não usou seus poderes, ele era dependente pleno do Pai, exemplo para quem deseja vitória. Ele tinha um exemplo perfeito de dependência com o Pai e o problema de Lázaro ele ia resolver. Mas tente olhar com o olhar dele, de como unigênito, ele olhar para trás e lembrar, desde o pecado de Adão, quantos e quantos semelhantes problemas ele não pôde, a humanidade não pôde resolver. Não pôde ter interferência. E fomos obrigados, há 4.000 anos atrás, a colher quantas e quantas vezes essa tristeza. Para diante do seu ministério, hoje já estamos em 2014, quantos mais foram coletados de resultados semelhantes àqueles? Quantos? Como unigênito, segundo motivo, como unigênito era divino e potencial, contudo ele não deveria interferir nos desígnios desse planeta. Mas ali, pela permissão divina, ele atuaria. Mas e dali para frente? Como é que ficaria? Quantos e quantos Lázaros seriam mortos? Terceiro, o sono da morte atingiu um amigo pessoal dele, que tinha ali as suas duas irmãs, Maria, Madalena e Marta. O filho da viúva de Naim, da mesma maneira. Tanto Lázaro quanto o filho da viúva de Naim eram os responsáveis pela manutenção daqueles lares. O Lázaro e o filho da viúva de Naim, o mestre ia resolver. Mas e o resto? Quantos para trás ele não pôde resolver e quantos para frente ele não poderia resolver? E o sono da morte avassalaria. Aquele choro contagiante de Marta e de Maria contagiou o mestre. Mas não foi por causa de Lázaro tão somente. Foi por causa daqueles para trás, entre Adão e ele, que ele não pôde resolver. E quantos dali adiante, até ele voltar, que ele não poderia também resolver. Quantos velórios mais aconteceriam? E esses desígnios do pecado se cumpririam passo a passo. Quantas cicatrizes doídas ficariam na história da humanidade? De Lázaros diversos, de filhos da viúva de Naim diversos. Por isso ele chorou. A tristeza humana de um mortal, ele expressou nesse menor versículo da Bíblia. Porque sabia exatamente o que a dor da separação causaria, porque causou nele, causou em Marta e Maria, causou na viúva de Naim. E ele chorou de ver a mais dura sensação do pecado, a dor da perda, pelo sono da morte. O terceiro tema, ame a seu próximo. Meus amados, aqui nós não estamos falando de amor eros, aqui nós não estamos falando de amor filia, que são amores de cunho estritamente humano e estritamente limitados. Nós estamos falando de amor ágape, do amor absoluto. Esse que conseguimos viver olhando olho no olho de quem está próximo, compaixão, hospitalidade, generosidade.
cuidado, sempre focados na maneira absoluta de amar e, consequentemente, serem amados. O quarto tema, serviço amoroso. Fundamentado em Mateus 25, 31 ao 46, temos aqui a velha alegoria das ovelhas e dos cabritos. Interessante. Mais sério do que esse texto, porque é uma alegoria e exige um certo raciocínio em muitos. Mas quando olhamos para Hebreus 13, o verso 2, mas ali é pesado. Citando a hospitalidade, um simples ícone das diversas formas que aquela alegoria de Mateus 25 apresenta, apenas a hospitalidade. Meus amados, um exercício tão difícil. Só com Cristo para exercitarmos essa modalidade do cristianismo que está envolvido em todos os ícones apresentados na alegoria das ovelhas e dos cabritos. A hospitalidade. Meus amados, em pleno século XXI, não é fácil exercitar a hospitalidade. E o que Hebreus 13, 2 está falando é exatamente, nada mais, nada menos que isso. Ao deixarmos de praticar a hospitalidade, poderemos estar deixando de hospedar a anjos em nossa casa. E isso, é claro, está se referindo a um tratamento de pessoas que conhecemos agora há poucos dias, que apareceu do dia, de uma hora para outra em nossa vida. E às vezes somos muito reservados, né? Levar para dentro de casa. Eu só sei de uma coisa, que naquele dia, o que a alegoria apresenta é isso. O que deixaste de fazer ao menor desses pequeninos, é o que deixou de fazer a mim. Não é fácil, meus amados, mas com oração, com fé, nós e os nossos lares devem estar preparados para enfrentar essas situações, de forma a aquele grande dia não sermos contados entre os cabritos, mas ser contado entre as ovelhas. Porque tudo que nós deixamos de fazer aos pequeninos é o que deixamos de fazer a Ele, ao Mestre, ao Unigênito. E tudo que fazemos também é o que fazemos a Ele. Se fazemos bem, bem. Se fazemos mal, mal. Quinto tema. Ame seus inimigos. Afinal, nós somos membros de um mesmo planeta condenado à destruição, meus amados. Evangelizar é preparar habitantes remanescentes desse planeta condenado para a repovoação desse planeta no futuro próximo. É participar de um mundo exclusivo por pessoas exclusivas, por pessoas escolhidas. Todos são chamados. Lucas, capítulo 6, verso 32 ao 35, eu incluiria o verso 36. Sede misericordiosos como é vosso Pai.
Meus amados, amar inimigo, as pessoas que não gostam da gente, não é fácil. Ninguém disse que isso é fácil. Mas é propósito, faz parte. Por isso devemos orar sem cessar para alcançarmos a condição. Se Ele não pode nos amar, mas pelo menos vamos orar por eles, para que eles aprendem pelo menos a conviver conosco, porque na porta do céu só passa quem ama. Os que não amam não vão passar lá, meus amados irmãos. Aqui às vezes nós não conseguimos combinar, sentir bem, mas o suficiente, orar por eles, para que eles aprendam a nos amar, para que eles deixem de nos odiar pelo menos. Isso é amar o inimigo. Nesse mundo que vivemos é tão hostil. Eu conheço uma experiência. Nós conduzimos ao batismo um pastor evangélico que enfrentou uma experiência muito triste na sua vida. Ele teve um problema de coluna, ficou praticamente inválido por esse problema de coluna, fez uma cirurgia, foi mal sucedido na cirurgia, e o lar dele passou a ter que ser sustentado só pela esposa. E começaram os desentendimentos, se separaram. Já tem alguns meses que nós conduzimos, está aí exposto no nosso canal, batismo de um pastor evangélico. Esse pastor se batizou. Hoje ele é um adventista do 7º dia. Mas por que a antiga igreja dele o abandonou? Por que a família dele o abandonou? Porque quando a esposa o rejeitou, por ele estar inválido, lamentavelmente levou as filhas também a rejeitá-lo. As filhas jovens. E ele mergulhou numa depressão muito grande, sendo presidente de campo na igreja evangélica que ele servia. Alguém que alcançou tão alto nível do conhecimento sagrado, alguém que caminhou tantos anos, agora resolveu mergulhar no precipício do pródigo e chegar até o chiqueiro que o pródigo chegou. Imagine que simplesmente por ser um inválido ele já tinha sido rejeitado. Imagine agora um alcoólatra. Foram motivos suficientes por um mundo tão cheio de banalidades para ser rejeitado. E é o que a sociedade faz. Normalmente, alguém no mundo diz, plantou, está colhendo. Aí deixa então ele jogado à própria sorte, condenado à morte e à desgraça. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Osni. Por causa do alcoolismo, ele ainda colheu cirrose e hepatite C como resultados. Aí, por causa do problema da coluna, se ele cair, ele sofre crise de encefalopatia. E nisso vem amnésia, vem uma série de transtornos que o leva até o coma. E daqui e dali ele precisa ser internado. Ele foi colocado num quartinho, abandonado. As suas filhas, uma é proprietária junto com o marido de 2 grandes escolas de inglês. Tem um bom faturamento mensal. A outra tem um escritório de advocacia. Ela e o marido são donos de um escritório de advocacia na região de São Paulo, em Guarulhos. A escola de inglês é em Goiânia. Uma no setor sul, outra no setor marista. E a caçula
é nada mais, nada menos do que nutricionista da maior farmácia de manipulação do estado de Goiás. Todas independentes e vivem bem. Por que rejeitaram o pai? Por que não vem visitar o pai? O pai hospitaliza, eles não vão visitar. Tem mais de 5 anos que ele deixou a bebida alcoólica. Por que eles não conseguem perdoar o mergulho dele na apostasia? A queda que ele teve. A igreja também dele não conseguiu. Ele, a ex-esposa, não conseguiu. As filhas também não conseguem. Ele norteou um caminho longo na sua vida. Divórcio. Depois casou de novo, divorciou. Está livre da bebida. Mas hoje está sozinho. A sua segunda ex-esposa, por piedade, tem sido a sua grande amiga e tem cuidado dele. Eu e outros membros da igreja adventista do sétimo dia também têm se esforçado em cuidar dele. Quando hospitaliza, conseguimos fazer escalas para que alguém fique com ele no hospital, para que alguém o visite na sua casa, na kitnet onde ele está morando hoje. Mas por que uma filha ou 3 filhas conseguem ser tão exclusivistas assim? Por que conseguem rejeitar o pai dessa maneira? Por que 3 filhas conseguem rejeitar um pai assim? O próprio sangue não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue conviver. E agora a palavra de Deus ensinando a amar os próprios inimigos, enquanto que famílias não conseguem se amarem. O próprio sangue não consegue se amar. Pense nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. Porque a partir do momento que se tornou pequeno neste mundo, se tornou sofredor, se tornou as ovelhas, os pequeninos, que Jesus focou e colocou eu e você para tomar conta. Os nossos pais nos colocar no mundo. Pode ter tido o defeito que for, são nossos pais. E está no mandamento honrar pai e mãe. Deus tem um propósito especial para isso. Se foram maus com você quando pequeno, hoje você tem que pagar o mal com o bem, cuidando deles. Para que eles consigam olhar para Deus e perceber que Deus é amor. E mesmo ele tendo sido mau, conseguiu no final da vida, com velhice, ser tratado com bondade por aqueles que poderiam ter feito o que o mundo geralmente faz, que é rejeitar. E quantos velhos têm sido jogados pelos próprios filhos? E amanhã, esses filhos serão negados pelo pai de amor, porque maltrataram os pequeninos que Deus pediu para que fossem cuidados. Viver como Jesus, sexto tema, é a única forma segura de nos sustentarmos em nossa fé. Paulo conseguiu fazer isso, sabe que forma? Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Deixe Cristo pilotar a sua vida, pilotar seus pensamentos. Ao Cristo governar a nossa conduta e os nossos desejos, teremos condições de acertar melhor, de dar passos mais seguros neste mundo. Sétimo tema, um desses meus pequeninos irmãos.
Eu vou citar um texto de Parábolas de Jesus, entre a página 386 e a 387. Ao redor de nós há pessoas pobres e tentadas, que necessitam de palavras compassivas e atos bondosos. Há viúvas que precisam de compaixão e assistência. Há órfãos aos quais Cristo ordenou aos seus seguidores que recebessem como legado divino. São membros da grande família de Deus e os cristãos, como seus mordomos, são responsáveis por eles. Disse Deus: a alma deles, da tua mão o requererei. Ezequiel 3,18. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, nos fortalecendo com o poder dos altos céus, para sermos cristãos verdadeiros, cuidando desses pequeninos. Santo Deus, perdoe nossas faltas e pecados, nossas falhas e debilidades, e capacita-nos, Senhor, a sermos cumpridores da tua ordem, da ordem do Mestre, e com êxito possamos ser-lhes úteis a esses pequeninos, e que naquele grande dia sejamos contados entre os salvos. Não por obras que fizemos ou deixamos de fazer, mas pelo amor que aprendemos de Ti e exercitamos durante a nossa vida. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço.